Vamos tratar de um assunto bem delicado hoje, que é a violência e a ansiedade. Como que essas duas situações estão muito relacionadas. A violência, especialmente contra a mulher, hoje está ficando muito em alta. Chegamos a um ponto de realmente começar a falar sobre isso, de realmente começar a nos preocupar com isso, porque durante muito tempo aconteceu, né? Muito tempo isso tem acontecido e ia deixando passar por aquela situação de que a mulher não poderia falar ou ela se sentia com medo, né? Até por causa de uma dependência econômica mesmo do homem, né? Então, antigamente, só o homem trabalhava, ele era o provedor financeiro da casa, então se a mulher não tivesse esse homem, muito provavelmente ela poderia passar fome, mas hoje a gente já tem uma situação completamente diferente. Antigamente era feio uma mulher ser divorciada, né? Então tinha essa questão também, era comum que os homens pudessem ter várias mulheres, relação sexual com várias mulheres, e as mulheres não podiam, né? Então, hoje a gente tem evoluído isso muito mais do que de falar sobre feminismo ou não. Isso não é uma questão de feminismo, machismo, mas é uma questão de posicionamento como pessoa humana, independente de ser homem, mulher, transgênero, transexual, bissexual, o que quer que seja, a pessoa merece respeito por ser ela. Então, independente de gênero, de sexo, de qualquer que seja a coisa, qualquer pessoa merece ser respeitada e impor o seu respeito, porque muitas vezes as pessoas desrespeitam a gente porque a gente não bota limites. Então, a gente pode aprender a botar limites também para que os outros não abusem da gente, ou fisicamente, ou emocionalmente, ou por palavras, ou por qualquer que seja a situação. Então, não justifica uma pessoa tentar abusar, mas se a gente vê diante de uma situação dessa, a gente pode sim se proteger, seja com palavras, seja com atos de, às vezes, né, sair de algum lugar em que tem algum tipo de abusador, uma separação que seja, término de namoro, o que quer que seja. Então isso é muito importante. Hoje em dia estamos falando muito, né? Aconteceu algum tempo atrás aquele caso do cara que teve uma ejaculação no ombro da mulher dentro de um transporte público, né? Se eu não me engano, em São Paulo. Então foi muito... É um caso absurdo, mas foi muito interessante que o Brasil se comoveu diante daquele abuso, né? Que o juiz ainda disse que o cara não tinha feito nada. Então o Brasil se comoveu diante daquilo e mostrou que estava insatisfeito. Isso é muito importante. Agora a gente está tendo, pelo menos aqui em Brasília, muitas campanhas contra a violência doméstica, né? Então, falando sobre isso, esses dias também a Ana Maria Braga gravou, em processo de gravação de propagandas contra a violência, né? Contra a mulher. Então, a gente precisa realmente se preocupar com isso. E a violência, ela gera essa ansiedade também de como que vai ser o futuro, de por que eu mereço isso, uma insegurança muito grande. A pessoa que ela é violentada, ela se sente muito insegura diante de tudo que acontece. E essa ansiedade, ela reflete nos diversos aspectos da vida, porque a pessoa ela se sente incapaz de lidar com todas as outras coisas. Então, ela se sente incapaz de lidar com um bom trabalho, ela se sente incapaz de lidar com um bom relacionamento, de ter um bom relacionamento, ela se sente incapaz de conseguir fazer as coisas, né? É muito interessante porque na violência, principalmente se ela já vem de muito cedo, né? Se a pessoa já foi violentada desde criança, especialmente, ela sente que a culpa é dela, que se não fosse ela ser do jeito que ela é ou fazer o que ela faz, aquilo não teria acontecido. Então é extremamente interessante pensar nisso, porque gera a culpa para ela, né? Então isso vai aumentando ainda mais essa insegurança, aumenta muito os casos de ansiedade e depressão relacionados a pessoas que já tiveram algum tipo de violência, especialmente na infância, é muito alto, né? Porque gera esse comportamento já de, poxa, eu não sei fazer, eu não dou conta, eu não sou boa. Porque normalmente uma violência física, seja um abuso sexual, seja
agressão física, né, bater ou alguma coisa desse tipo, gera na pessoa essa sensação de que ela não sabe se proteger, de que ela não consegue e que realmente ela merece aquilo ali. Então é um ponto muito delicado que precisa ser falado. Você precisa entender se você sofre com isso, que você pode sim e deve parar com isso da forma como for a melhor, né? Seja através de uma palavra, então falar, calma, eu não aceito isso. Se você tem um relacionamento na qual a pessoa com quem você se relaciona está sempre falando mal de você, falando que você não sabe fazer, falando que você não consegue, isso é muito prejudicial, isso é sim uma forma de violência. Se é uma pessoa que bate e diz que ama, se é uma pessoa que xinga e diz que ama, que diz que isso é uma proteção, que te isola das outras pessoas e diz que ama, isso é muito violento, isso é violência, né? Uma pessoa que fala, ai, não vai pra ficar comigo porque você não pode estar com outras pessoas, isso é violência, isso não é de forma alguma aceitável, isso precisa ser mudado. A pessoa que bota a culpa em você o tempo inteiro, por exemplo, pare de aceitar isso, né? Pegue a sua força, reúna a sua força e vai dar um jeito e sai, conversa, pede ajuda. Se você não consegue sozinho, pede ajuda para alguém, porque o que não pode é achar que isso é normal. Isso não é normal, isso é anormal e a gente não pode aceitar, seja com homem, seja com mulher. A pessoa fala, você não pode chorar porque se você chorar é fraco. Isso é uma violência que a gente comete muito com homens, principalmente com criança. Com criança de ambos os sexos, engole o choro, isso é uma violência, não deixar a pessoa expressar suas emoções. Com os homens, né? Homem não pode chorar, porque senão é uma mulherzinha, seu fracote, seu não sei o que, vai chorar. Então isso é muito violento, isso é uma violência muito grande que a gente comete com as crianças e nem tá percebendo, né? Então vai passando e a gente achando que é normal. Não é normal, então faça alguma coisa, né? Isso gera ansiedade, gera depressão, gera um ciclo, né, que a pessoa que sofreu isso, ela vai achando que é normal e passa pra frente. Então, isso não é e não precisa ser, combinado? Então, tira isso da cabeça, procura ajuda, procura delegacia, procura psicólogo, procura médico, procura amigo, faz alguma coisa, porque a gente precisa mudar e falar sobre isso, ok? Conto com você para compartilhar, para curtir esse vídeo e mandar para mais outras pessoas. Independente de você já ter sofrido violência ou não, qualquer tipo de violência que seja, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa manifestar e ajudar a mudar o mundo, porque mesmo que você não tenha sido sofrido, muitas pessoas ao seu lado com certeza já sofreram. Então vamos falar sobre isso, vamos dar nossa cara a tapa, vamos lutar para que mais e mais pessoas descubram a qualidade de vida que elas podem e merecem ter. Combinado? Viver de verdade é uma frase, né? Algo que deve ser para todo mundo. Você merece viver de verdade, seus amigos merecem viver de verdade, as pessoas que você ama merecem viver de verdade. Eu conto com você nessa jornada, tá bom? Um beijo!